Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele é dedicado ao Barão de Itararé, jornalista, comentarista político e autor de algumas frases que se transformaram em pérolas do repositório político brasileiro. Uma delas diz o seguinte: da onde você menos espera, é daí que não vem nada mesmo. E eu me lembrei muito dessa frase com as duas intervenções do nosso ministro da Educação ao longo da semana. Depois de permanecer desaparecido e escondido durante toda a pandemia, com exceção, obviamente, daquele célebre episódio em que, imitando Cebolinha, ataca o governo chinês e cria um problema de relacionamento internacional para o Brasil, o ministro voltou essa semana à plena carga para fazer ameaças às universidades brasileiras e ao ensino público no país. Numa das suas duas intervenções, ele diz que as universidades que estiverem dando aulas e funcionando serão premiadas e que será necessário separar o joio do trigo. O link para essas declarações são apresentados aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa frase, além de ser de absoluta ignorância, o que é imperdoável para um ministro da Educação, ignora que as universidades não estão realizando atividades por conta das recomendações do próprio Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Qualquer pessoa com um mínimo de sensatez identificará que nas salas de aula são pontos adequados para o espalhamento do vírus. E pior ainda, boa parte dos servidores que trabalham nas universidades brasileiras se enquadram na faixa etária de risco, porque os concursos têm minguado significativamente e a idade média daqueles que trabalham no serviço público, na educação, é bastante elevada. Portanto, a frase do ministro, que é uma ameaça velada ao orçamento das universidades, deve ser levada em consideração por todos aqueles que estão trabalhando nas universidades brasileiras nesse momento de crise. A outra intervenção do ministro está muito relacionada com a anterior e diz respeito que neste ano teremos Enem nas datas inicialmente acordadas e planejadas para fazer a prova para admissão nas universidades brasileiras. Essa frase do ministro é preocupante porque a Defensoria Pública da União entrou com uma ação que foi considerada legítima pela 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça, solicitando que o Ministério da Educação adie as datas da prova do Enem por conta das dificuldades, em particular, que os alunos do ensino público estão enfrentando para poder desenvolver o calendário escolar normal. Qualquer pessoa, de novo, bem intencionada e sensata, compreenderá que a maior parte das escolas brasileiras de ensino fundamental e de segundo grau não tem a estrutura que permita a apresentação de aulas em regime de ensino à distância. E mais ainda, a maior parte dos alunos que estão matriculados nessas escolas não têm acesso a computadores, a laptops, a tablets e outros dispositivos eletrônicos que permitam acompanhar essas aulas. Portanto, a ameaça do ministro, mais do que uma ameaça, ela pretende concentrar de uma maneira completamente descabida o número de alunos que vêm do ensino privado nas universidades no próximo ano letivo, porque é óbvio que esses estudantes serão privilegiados, dado que a situação na maior parte das escolas de segundo grau privadas é bastante diferente da situação que nós encontramos nas escolas públicas. Portanto, o ministro, que nesse momento deveria estar trabalhando para adotar
as universidades públicas brasileiras e as escolas públicas de ensino fundamental e de segundo grau de condições tecnológicas que permitam fornecer aulas técnicas, didáticas, tecnologicamente avançadas, ao invés de estar trabalhando para isso, o ministro aparece para fazer, uma vez mais, ameaças, sendo que, nesse caso, os maiores prejudicados serão justamente aqueles estudantes que fazem parte das camadas mais vulneráveis da população brasileira. Lembrando aí, então, Barão de Tararé, nós não podemos esperar nada desse ministro e nada do MEC nesse momento. E é por isso que, às vezes, é até um pouco difícil de compreender e é quase revoltante que alguns colegas continuam pregando que nós não podemos enfrentar o MEC, não devemos combater o MEC, que é necessário estabelecer caminhos e maneiras de discutir com o Ministério da Educação o destino das universidades públicas brasileiras e do ensino público gratuito no Brasil. Eles não percebem que daí não vem nada. A hora de conversar, acho que já passou. O que nós temos que fazer é acionar os políticos da oposição, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, os ministérios públicos federais, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, para que todos se envolvam na defesa do ensino público, que é diuturnamente atacada, infelizmente, por aquele que deveria exercer a liderança e zelar pelo bem do ensino público brasileiro. É, infelizmente, uma vergonha. E como dizia o Barão de Tararé, não adianta esperar desse daí, porque daí não vem nada. Vamos combater e vamos resistir. Temos que continuar vivos, porque esses vão passar e a gente tem que ajudar a que eles passem mais rápido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.